Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 2 da segunda epístola de Pedro é um dos textos mais severos e urgentes de todo o Novo Testamento, dedicado inteiramente a denunciar e combater a presença de falsos profetas e falsos mestres no seio da Igreja. Pedro inicia o capítulo alertando que, assim como houve engano no passado, surgiriam heresias destruidoras de forma dissimulada, motivadas pela ganância e pela libertinagem. Esta introdução prepara o leitor para uma série de exemplos históricos de juízo divino, como a queda dos anjos rebeldes, o dilúvio no tempo de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra, demonstrando que Deus sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para o castigo. O texto expõe a anatomia do falso ensino e descreve a trágica condição daqueles que, após terem conhecido o caminho da justiça, retrocedem e se tornam escravos da corrupção. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Pedro 2 do livro de 2 Pedro da Bíblia. O perigo de falsos ensinadores. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mais livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. 14 Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! 15 Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor,
que amou o salário da injustiça. 16 Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. 17 Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. 18 Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. 19 Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 20 Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. 21 Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 22 Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Anatomia da apostasia. O caráter, o julgamento e a farsa dos falsos mestres. Se no primeiro capítulo de 2 Pedro o apóstolo nos convida a subir a escada da virtude e da maturidade espiritual, o capítulo 2 funciona como um mergulho assustador na direção oposta. Pedro remove a máscara dos falsos mestres que operavam de forma infiltrada na igreja, expondo as suas reais motivações, o seu estilo de vida depravado e a certeza absoluta da sua condenação divina. Pedro não poupa palavras duras. Ele usa ilustrações históricas contundentes do Antigo Testamento para provar que Deus possui um padrão imutável. Ele pune severamente a rebeldia herética, mas tem total capacidade de preservar aqueles que permanecem fiéis no meio do caos. O tema central deste capítulo é: falsos mestres surgirão sutilmente no meio da igreja, distorcendo a verdade e promovendo a libertinagem por ganância. Mas Deus, assim como julgou os anjos rebeldes, o mundo antigo e Sodoma, executará um julgamento implacável sobre eles, livrando os justos da corrupção. Primeiro, a infiltração das heresias e os exemplos históricos de julgamento, versículos 1 a 9. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o capítulo fazendo um paralelo histórico no versículo 1. Assim como no passado de Israel surgiram falsos profetas, na Igreja do Novo Testamento inevitavelmente surgiriam falsos mestres. Ele detalha a tática desses indivíduos. Eles não atacam de frente, mas introduzem secretamente, de forma sutil e disfarçada, heresias destruidoras. O ápice da sua apostasia é negar o próprio soberano Senhor que os resgatou, o que atrairá sobre eles uma destruição repentina. Os versículos 2 e 3 mostram o impacto devastador desse movimento. Infelizmente, muitos serão seduzidos e seguirão os seus caminhos vergonhosos, marcados pela imoralidade sexual e falta de limites. Como consequência, o verdadeiro caminho da verdade acaba sendo difamado e ridicularizado pelos de fora. A motivação secreta desses mestres é exposta de forma cirúrgica: a cobiça e a ganância. Eles veem as pessoas como mercadoria e as exploram usando teologias e histórias inventadas por suas próprias mentes. Pedro garante que a condenação deles já está decretada e ativa há muito tempo. Para provar que Deus não deixa a impiedade passar em branco, Pedro evoca 3 vereditos históricos contundentes nos versículos 4 a 6. Os anjos que pecaram. Versículo 4 Deus não os poupou quando se rebelaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, confinando-os em abismos de trevas enquanto aguardam o julgamento final. 2. O mundo antigo e o dilúvio. Versículo 5 A sociedade pré-diluviana foi completamente varrida por sua impiedade. No entanto, Deus demonstrou sua capacidade de preservação ao salvar Noé, a quem Pedro chama de pregador da justiça, junto com mais 7 familiares. 3. Sodoma e Gomorra. Versículo 6 As cidades da planície foram reduzidas a cinzas pelo fogo divino, servindo de exemplo e advertência permanente do que acontece com os que escolhem viver sem Deus. O texto abre um parêntese reconfortante nos versículos 7 e 8 para falar sobre Ló. Embora Ló tenha tomado decisões erradas ao morar naquela região corrompida, Pedro o qualifica como um homem justo. O texto revela o sofrimento diário de Ló. Morar ali era uma tortura para sua alma, pois ele se afligia profundamente com o comportamento libertino, sem escrúpulos e sem princípios morais das pessoas ao seu redor.
O versículo 9 funciona como a grande conclusão teológica dessa primeira parte. O Senhor sabe como livrar da provação os piedosos e sabe, com igual precisão, manter os ímpios sob castigo até o dia do juízo. A lição espiritual principal. Deus possui memória histórica e um decreto imutável. Ele nunca deixa o pecado e a manipulação espiritual sem punição, mas tem o poder perfeito de blindar e resgatar o justo que se recusa a se moldar aos padrões corrompidos da sociedade. Aplicações práticas. 1. Desenvolver discernimento teológico. Não aceite qualquer ensinamento apenas porque o pregador é eloquente, simpático ou tem milhares de seguidores. Os falsos mestres trabalham de forma sutil. Versículo 1. Compare tudo o que você ouve nos púlpitos, podcasts e redes sociais com o texto puro da Bíblia. Se a mensagem minimiza o pecado ou foca apenas em benefícios financeiros, versículo 3, rejeite-a. 2. Não se deixar moldar pelo ambiente. Assim como Ló, versículo 8, a nossa alma deve se incomodar com a banalização da imoralidade na cultura atual, nos filmes, nas conversas de trabalho e nas redes sociais. Se o que o mundo chama de normal não choca mais você, cuidado, você pode estar anestesiado espiritualmente. 3. Confiar no livramento de Deus. Se você se sente isolado por tentar viver de forma santa no seu ambiente de estudos ou trabalho, descanse no versículo 9. Deus vê a sua integridade e sabe exatamente como e quando te dar o escape. 2. O perfil moral dos falsos mestres e a tragédia da apostasia, versículos 10 a 22. O que o autor está ensinando? A partir do versículo 10, Pedro faz um raio-x detalhado do comportamento insolente desses rebeldes. Eles são descritos como arrogantes, guiados pelos desejos impuros da carne e avessos a qualquer tipo de autoridade legítima. Eles não têm o menor temor de difamar autoridades espirituais e seres celestiais, algo que nem mesmo os anjos mais poderosos ousam fazer diante do Senhor, versículo 11. O versículo 12 compara esses indivíduos a animais irracionais, criaturas que agem puramente pelo instinto bruto e que nasceram apenas para serem capturadas e destruídas. Eles atacam e zombam de verdades espirituais profundas que sequer compreendem, e acabarão colhendo a autodestruição como fruto de sua própria podridão moral. Nos versículos 13 e 14, Pedro expõe a total falta de vergonha deles. Diferente de outros pecadores que tentam esconder os seus erros na escuridão, esses homens sentem prazer em se banquetear e praticar a devassidão em plena luz do dia. Eles se infiltram nas festas de fraternidade, as ceias e refeições comunitárias da igreja, agindo como manchas e nódoas que contaminam o ambiente. Os seus olhos estão constantemente focados no adultério, são viciados no pecado, usam de manipulação para enganar as pessoas espiritualmente instáveis e possuem uma mente altamente treinada e exercitada na ganância. Para ilustrar essa ganância espiritual, Pedro evoca a figura de Balaão nos versículos 15 e 16. Balaão foi o profeta do Antigo Testamento que aceitou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Ele desviou-se do caminho reto porque amou o salário da injustiça. A sua loucura e insensatez foram tão extremas que Deus precisou usar uma jumenta, um animal mudo, para falar com voz humana e conter o profeta. O versículo 17 usa metáforas da natureza para revelar o vazio desses líderes. Eles parecem promissores, mas são como fontes sem água. Prometem saciar a sede espiritual, mas deixam a alma seca, e névoas impelidas pela tempestade, instáveis e sem substância. O destino final deles já está reservado, a escuridão das trevas eternas. Eles usam discursos arrogantes e vazios para atrair as pessoas através de apelos sexuais e libertinos, focando especialmente naqueles novos convertidos que estão tentando escapar do erro, versículo 18. O versículo 19 resume a grande farsa do falso ensino. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eles pregam uma falsa graça onde tudo é permitido, mascarando a libertinagem como liberdade cristã. Os versículos 20 a 22 encerram o capítulo com uma advertência assustadora sobre a gravidade da apostasia. Se alguém consegue sair das sujeiras do mundo através do conhecimento de Jesus, mas permite ser novamente enredado e dominado por elas, o seu estado final torna-se consideravelmente pior do que o inicial. Pedro afirma que teria sido melhor para essas pessoas nunca terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento.
Ele ilustra essa triste realidade com dois provérbios populares chocantes da época: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. A lição espiritual principal. A verdadeira liberdade cristã não consiste na autonomia para pecar, mas no poder de dizer não às paixões carnais. Aquele que usa a religião para justificar a libertinagem torna-se escravo da própria corrupção e caminha para um fim espiritual trágico. Aplicações práticas. 1. Identificar a falsa liberdade. Desconfie de qualquer discurso teológico que diga que você pode viver de qualquer maneira, praticar a imoralidade sexual, mentir ou ser ganancioso porque Deus entende ou porque tudo é graça. O versículo 19 ensina o teste definitivo. Se uma atitude te domina e te afasta de Deus, ela não é liberdade, é escravidão. 2. Cuidar dos recém-convertidos. O versículo 18 alerta que os predadores espirituais focam nos vulneráveis e nos que estão começando agora na fé. Se você é um cristão maduro, adote e discipule os novos convertidos da sua comunidade. Ajude-os a criar raízes profundas para que não sejam enganados por modismos teológicos. 3. Perseverar sem olhar para trás. Não brinque com os pecados dos quais Deus já te libertou. O aviso dos versículos 21 e 22 é sério. Voltar deliberadamente para a lama do mundo após ter provado a pureza de Cristo endurece o coração e destrói a caminhada espiritual. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, assim como houve falsos profetas no passado, haverá falsos mestres na igreja que introduzirão heresias disfarçadas por ganância e cobiça financeira. Segundo, o julgamento de Deus é certo e histórico. Ele não poupou os anjos caídos, o mundo do dilúvio nem as cidades de Sodoma e Gomorra. Terceiro, Deus é perfeitamente capaz de executar duas ações paralelas: punir os ímpios e resgatar os justos que sofrem pressões morais, como fez com Noé e Ló. Quarto, os falsos líderes agem como animais irracionais, são guiados por instintos carnais, zombam do que não entendem e usam as festas da igreja para camuflar a sua devassidão. Quinto, eles operam como fontes sem água, prometendo uma falsa liberdade baseada em desejos libertinos, quando na verdade são escravos de suas próprias paixões dominantes. Sexto, apostatar e retornar voluntariamente às práticas pecaminosas do mundo após conhecer a verdade resulta em um estado espiritual infinitamente pior, comparado ao comportamento de cães e porcos que retornam à sujeira. Reflexão espiritual final. O capítulo 2 de 2 Pedro nos confronta com uma realidade desconfortável. O maior perigo para a saúde da igreja muitas vezes não está do lado de fora, mas sentado nos bancos ou de pé nos púlpitos. A ganância e a imoralidade disfarçadas de espiritualidade têm o poder de arrastar multidões e manchar o testemunho do Evangelho. No meio desse cenário pesado, brilha a promessa consoladora do versículo 9: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Deus conhece quem é dele. Ele via a dor de Ló em Sodoma e vê a sua luta diária para manter o seu coração, a sua mente e a sua família limpos no meio de uma geração perversa. Não venda a sua fé por promessas fáceis. Não negocie a sua pureza por uma falsa liberdade que só gera escravidão. Que nesta semana você decida viver com os olhos bem abertos, alimentando-se apenas da água pura da palavra de Deus, rejeitando as fontes secas deste mundo e permanecendo firme no caminho da justiça. Vou te explicar que o capítulo 2 de 2 Pedro é o trecho mais duro, severo e urgente de toda a carta. Se no capítulo 1 o apóstolo deixou seu testemunho de luz e verdade, aqui ele joga um holofote sobre as trevas, os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Pedro faz uma anatomia completa do caráter, dos métodos e do fim trágico desses enganadores. O mais fascinante é que, para provar o seu ponto, Pedro monta um tribunal baseado quase inteiramente em histórias do Antigo Testamento. Vamos analisar o texto por partes de forma bem didática. Primeira parte: o perfil dos infiltrados, versículos 1 a 3. O que o texto diz? Pedro avisa que, assim como Israel do passado teve problemas com mentirosos, a igreja do presente também teria. Os falsos mestres agem de forma secreta e disfarçada, introduzindo heresias destruidoras, falsas doutrinas. O método deles: eles usam a cobiça e exploram as pessoas criando histórias inventadas, teologias falsas, para arrancar dinheiro e vantagens pessoais. O resultado é trágico. O comportamento vergonhoso deles faz com que as pessoas de fora falem mal do cristianismo, será difamado o caminho da verdade.
Ligação com o Antigo Testamento. Pedro abre o capítulo fazendo a ponte histórica. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Ele está se referindo a dezenas de episódios do Antigo Testamento onde homens fingiam falar em nome de Deus para obter lucro ou agradar os reis, como descrito severamente em Jeremias 23 e Ezequiel 13. Deus sempre combateu duramente quem usava a fé para manipular o povo. Segunda parte. 3 exemplos históricos de julgamento, versículos 4 a 9. Para provar que Deus não deixa a rebeldia impune, Pedro cita 3 grandes intervenções judiciais do Antigo Testamento, mostrando que Deus sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo: punir os maus e salvar os fiéis. Exemplo 1. Os anjos que pecaram. Versículo 4. Deus não abriu exceção nem para seres celestiais rebeldes. Baniu-os para abismos tenebrosos à espera do juízo final. Exemplo 2. O dilúvio e Noé. Versículo 5. Deus destruiu o mundo antigo que havia se corrompido, mas usou a arca para salvar Noé, a quem Pedro chama de pregador da justiça, junto com sua família, totalizando 8 pessoas. Exemplo 3. Sodoma, Gomorra e Ló. Versículo 6-8. Deus reduziu as cidades imorais a cinzas como um aviso. Mas, no meio daquela destruição, Deus enviou anjos para arrancar de lá Ló, um homem que sofria e se atormentava diariamente ao ver a depravação ao seu redor. A conclusão didática. Versículo 9. O resumo da ópera é claro: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios. Ninguém passa a perna em Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Gênesis 6. A história do dilúvio e da preservação de Noé. Gênesis 19. A destruição apocalíptica de Sodoma e Gomorra por causa de sua violência e libertinagem e o resgate milagroso de Ló. Pedro usa esses textos para dizer à igreja perseguida: fiquem calmos, Deus está vendo o sofrimento de vocês e vai agir. Terceira parte. A insolência e o exemplo do profeta ganancioso, versículos 10 a 16. O que o texto diz? Pedro descreve o comportamento arrogante desses líderes. Eles são guiados por instintos animais, irracionais, são atrevidos, buscam prazeres carnais à luz do dia e se infiltram nos banquetes da igreja com os olhos cheios de segundas intenções, adultério e ganância. Eles prometem espiritualidade, mas só pensam em dinheiro. O exemplo de Balaão. Versículos 15 e 16. Para dar um rosto a esse tipo de comportamento, Pedro cita o personagem Balaão. Ele era um homem que conhecia a Deus, mas aceitou um suborno para amaldiçoar o povo de Deus. Ele ficou tão cego pela ganância que precisou ser repreendido por sua própria jumenta. Ligação com o Antigo Testamento. A história de Balaão. Esta é uma referência direta e fantástica a Números 22. Balaão foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. No caminho, um anjo com uma espada invisível barrou a estrada. A jumenta de Balaão viu o anjo e empacou. Balaão espancou o animal, e Deus fez a jumenta falar com voz humana para abrir os olhos do profeta ganancioso. Pedro usa esse texto do Antigo Testamento para ridicularizar os falsos mestres. Eles são tão insensatos que até um animal mudo tem mais discernimento espiritual do que eles. Quarta parte. Promessas falsas e o pior estado final, versículos 17 a 22. O que o texto diz? Pedro usa metáforas da natureza para descrever a utilidade desses mestres. Eles são fontes sem água e névoas levadas pelo vento. Ou seja, prometem matar a sede espiritual das pessoas, mas quando você chega perto, estão secos. A falsa liberdade. Versículo 19. Eles oferecem às pessoas uma liberdade que, na verdade, é libertinagem. Viver de qualquer jeito, pecando sem culpa. Pedro desmascara isso com uma frase de efeito cirúrgica: o homem é escravo daquilo que o domina. Se você não consegue dizer não aos seus vícios e desejos impuros, você não é livre, você é um escravo deles. O retrocesso. Versículos 20 e 22. Pedro encerra com um aviso assustador. Se alguém conheceu a Cristo, limpou sua vida, mas depois decidiu voltar a se misturar com a podridão do mundo e ser dominado por ela, o estado final dessa pessoa é muito pior do que o inicial. Teria sido melhor nunca ter conhecido a verdade do que conhecê-la e virar as costas para ela. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículo 22. Pedro fecha o capítulo citando um provérbio popular da época combinado com o livro de Provérbios 26 de novembro. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua tolice.
A imagem da porca que toma banho e corre para se sujar na lama novamente reforça que os falsos mestres nunca mudaram de natureza por dentro. Eles apenas fingiram por um tempo, mas o coração deles continuou gostando da sujeira do pecado. Resumo didático da mensagem de 2 Pedro 2. Imagine que a igreja é um reservatório de água potável no meio de um deserto. Os falsos mestres são como sabotadores que tentam jogar veneno de forma discreta na água. Versículo 1, para deixar as pessoas doentes e dependentes deles. 2. Eles andam com garrafas bonitas e rótulos atraentes prometendo liberdade e sede saciada, mas as garrafas estão completamente vazias, fontes sem água. O único interesse deles é cobrar caro pelo que inventaram. 3. Pedro avisa: não olhe para o tamanho do sucesso ou da arrogância deles hoje. O livro de Gênesis e o livro de Números provam que Deus tem um histórico perfeito de limpar o acampamento, salvar quem quer água limpa, Noé e Ló, e punir os envenenadores, como fez com Sodoma e com Balaão. A mensagem central é: cuidado com quem prega uma fé que tolera o pecado e a ganância. A verdadeira graça de Deus transforma a nossa natureza para longe da lama. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!